Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Pai, obrigado por cada um. Obrigado pelo esse tempo que temos no Senhor. Que Teu Espírito tenha essa liberdade de comunicar ao nosso Espírito, nos trazer clareza, Senhor, organizar as coisas dentro de nós, dentro desse assunto que é tão complexo, Senhor. Nos ajude. Em nome de Yeshua nós te pedimos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Visto que tenho percebido já faz um bom tempo um crescendo com relação à questão da batalha espiritual. A fala, não só a fala da batalha, mas a batalha em si. Como se como se as coisas tivessem realmente se intensificado. E tenho ouvido muito, tenho percebido, tenho experimentado e ouvido muito a respeito de, cara, não consegui nem dormir, né? Depois de entrar na intercessão, de batalhar por uma pessoa, por uma carga, e passar a noite suando depois, né? A pessoa fica bem, mas eu fico lá na pauleira, né? Então, e os dias, né? Os dias são maus, né? Faz tempo que os dias são maus, né? Mas nas nossas vidas me parece que eles se intensificaram. Talvez também por causa da questão do posicionamento, porque quanto mais dentro desta obra a gente está, mais a batalha fica ferrenha, né? Quanto mais linha de frente, quanto mais pessoas estão sendo libertas, quanto mais gente está sendo alcançada, quanto mais nós estamos nos envolvendo com os problemas das pessoas, nos colocando às vezes, simplesmente em ouvir, né? Parar e fazer uma função de pastoreio, que é o que as pessoas não têm, né? Elas frequentam culto, né? A maior parte dos crentes, cara, frequenta culto, né? A grande parte, a grande maioria. Uma pequena parcela mais sacerdotal vai se posicionando, né? E vai aprendendo a lidar com essas armas, vai ficando mais fortinho, vai comendo melhor, vai fazendo mais exercício, né? Mais palavra, né? Então, uma das coisas que me veio é essa percepção, porque a respeito da batalha e de como que é o funcionamento dessas coisas espiritualmente, como funciona essa hierarquia espiritual, né? Normalmente nós pensamos em termos de né, os anjos e demônios, né? Os carinha bom e os cara ruim, entendeu? Os cara bom e os cara ruim, né? Mas a maior parte a gente não compreende, cara, como é esse funcionamento, né? Quem são esses caras, né? Inclusive a igreja fala muito pouco sobre, né, o tema angiologia, por exemplo, ou demonologia. Eu fiz seminário, cara, foi quase inexistente, né? Se eu tive uma ou duas aulas, foi muito, né? Mas só que o pau tá quebrando, a batalha tá aqui, não tá? Não tá perto, né? E Hebreus vai dizer assim, cara, que os anjos são espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, cara, onde estão, né? Como que a gente compreende esse funcionamento e pode usufruir desse entendimento, né? Sendo que a igreja brasileira, por vir uma grande parte da população, veio de algum culto, né? Cara, místico, ou que mexe com coisas, com demônios, né? Com espíritos, né? Quando o cara se converte, quando a pessoa se converte, ela não quer muito mexer com isso. Não, meu negócio é só com Deus, né?
Não, o nosso negócio é ter intimidade com Jesus. Cara, o resto a gente não precisa saber. Mas o próprio Jesus, o próprio Yeshua, cara, entendia muito dessas coisas. Paulo entendia demais essas coisas, né? Cara, não só falou, né, no texto clássico da armadura da fé, cara, fala sobre a questão da batalha, de ficarmos firmes, não? Mas ele em vários textos ele tem essa conotação de que tem principados, potestades, dominadores, forças espirituais das trevas nas regiões celestiais, né? Sempre tem essa conotação, né? A mulher deve usar o véu. Digo isso não por causa mas por causa dos anjos. Você diz, mas o que ele quer dizer com isso? O que tem a ver anjo com essa história, né? Então, e são esses termos, eles estavam falando por uma audiência, estavam escrevendo para pessoas, estavam falando com pessoas que já tinham uma ideia a respeito de como isso funcionava. No mínimo. Por exemplo, da onde nós tiramos a ideia, como nós, por exemplo, argumentamos, como nós corroboramos o ensino e a prática de Jesus de expulsar demônios no Antigo Testamento. Quantas expulsão de demônio tem no Antigo Testamento? Que você lembra? Expulsar, acho que não, né? Eu não lembro de nenhum, eu lembro de acalmar. Davi ia lá e tocava e acalmava, né, o demônio que estava em Saul, né? Davi, né, tocando, na verdade de certa forma era um exorcismo que ele fazia, né? Mas a gente tem bem pouco, né? Cara, é uma coisa rara, né? A atuação de espíritos, por exemplo, cara, quando Saul vai procurar falar com Samuel, e aí ele quer chamar, fala com a feiticeira de Endor, para que traga Samuel para ele poder ouvir de Samuel. É um tema que, por exemplo, a igreja, não, isso não existe, porque, cara, espíritos não existem, né? Espiritismo não existe. Cara, essa é a palavra comum dentro da igreja, né? E muito do engano que se tem é porque não entendemos os termos na sua originalidade e como eles pensavam. E, por exemplo, muito do que Yeshua fez estava baseado numa teologia, cara, que para nós é desconhecida, que ela é a teologia que foi formada depois do segundo templo, quando eles voltaram da Babilônia. Então a crença depois do tempo da Babilônia era que o Messias iria expulsar demônios. Já existia expulsão de demônios antes, só que não se fala nisso na Bíblia. Né? Nos nossos livros, os livros que nós temos, não se fala. Mas em Qumran, quando descobriram os manuscritos nas cavernas de Qumran, por exemplo, acharam um vaso que tinha 5 salmos de expulsão de demônios, dos quais nós só temos um, que é o Salmo 91, que é um salmo de batalha espiritual claríssimo, né? Tinham 5. Né? Aonde estão esses outros 4? Existem, mas aonde estão na nossa Bíblia? Não tem. Salmos de Davi e Salomão, e a tradução hebraica fala, cara, que eles expulsavam demônios. Né? Então, e aí vem o Messias fazendo coisas, cara, que a gente diz assim, que nós vamos dizer assim, não, tudo tem que estar na Bíblia, certo? Nós somos o povo da Bíblia, né? Tá, mas então, qual texto fala que o Messias ia expulsar demônio? Porque eles olharam e viram, ele é o Messias, porque ele expulsou um demônio. Entende? Na cabeça deles, aquilo imediatamente eles começaram a crer que Yeshua, aquilo chamou a atenção deles para uma grande parcela do povo, porque na tradição comum o Messias ia fazer essas coisas. Os discípulos, quando viram ele andar sobre as águas, disseram, é o Messias. Não falaram muito, mas eles entenderam uma coisa, cara, que na tradição deles não está escrito nas nossas Bíblias. Mas tem algo nesse tempo, cara, que nos é desconhecido porque a gente não lê, porque a gente não conhece.
E nós vamos começar com um salmo, né? Se você puder abrir no Salmo 82, ele vai ser a nossa base para nós falarmos a respeito e preenchermos as lacunas nessa pirâmide, né? Não é a pirâmide do dinheiro aí, pessoal. Tá? Então, nós vamos falar hoje, primeiramente, como é um assunto extenso, nós vamos entrar primeiramente na hierarquia divina. Tá? Então, nós vamos falar sobre... Então, para aquele que estiver só escutando esse áudio, né, nós temos aqui uma pirâmide, né, em que na base dessa pirâmide aqui, né, nós teremos, eu vou até tirar um desses, vamos deixar só apenas 3, vamos começar com 3, para ficar mais simples. Tá? Então, nós temos na base da pirâmide, nós temos anjos, no meio da pirâmide nós temos um conselho ou uma assembleia divina, e no topo da pirâmide nós temos Deus, né? O texto base, Salmo 82. Alguém poderia ler para nós bem alto? É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Tá. Show, essa tradução, qual é essa tradução? NVI. É uma ótima tradução desse texto. Não conheço ela inteira, mas esse texto está muito bom, a tradução, né? Porque ele começa dizendo Deus está na Assembleia Divina, no Conselho Divino, né? No meio dos deuses ele julga. Ou julga no meio dos deuses. Alguém tem uma tradução diferente aí? É igual. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Uau! Boa. Diz no meio dos poderosos. Aí. Poderosos. Aí, ó. Então, duas traduções que falam no meio dos poderosos. A ARM fala Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. A ACF, né, a Corrigida e Fiel, né, Almeida Corrigida e Fiel, diz Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A ESV, em inglês, ela diz God has taken his place in divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. No meio dos deuses. Então essa também é uma boa tradução. Em inglês é ESV, né? English Standard Version. Ela está legal também. Tem uma que é boa em inglês, que é Young Translated, uma coisa assim. É bem fiel também nessas questões do hebraico, né? Por quê? Porque no original ele vai dizer assim, Mitzmor le Asaf, né? Salmo de Asaf. Então ele sempre começa como cântico de Asaf, ele sempre fala de quem é o salmo. Já faz parte do primeiro versículo dizer, aquela introduçãozinha que em português só diz Salmo de Davi. E aí começa o versículo 1, no hebraico não existe. O versículo é inteiro. Mitzmor
leazaf. O cântico de Asaf já continua, já é o versículo 1. Né? E ele diz assim, Elohim nitzav. Né? Elohim, ele preside. Né? Be'adat, essa é uma das palavras que tem a ver com igreja. O lugar das testemunhas. A palavra Adat em hebraico tem a ver com aqueles que testemunham a mesma coisa. Então isso já é uma coisa que para nós como igreja, né? Igreja não é clube que a gente sente bem. É o lugar onde aqueles que viram que testemunharam a mesma coisa andam juntos. Então a igreja de Cristo é aqueles que testemunharam viram o Cristo, testemunharam o Cristo. Não é um lugar tipo assim, nossa, que legal, eu sempre venho aqui porque as pessoas são tão educadas, né? Então tem esse lado evangelístico, tem esse lado de participar, mas o que é a verdade? Qual é a igreja mística do Senhor? São aqueles que nasceram de novo, porque viram o reino. Né? Aqui é essa palavra, é uma das palavras. Tem duas palavras para aquilo que se chama esse ajuntamento ou assembleia. Uma é essa, Adat, a outra é Kerilá. Que é quando Yeshua diz, eis que eu estou fundando a minha Kerilá, a minha igreja. Né? Também tem a ver com assembleia. Né? Então, Elohim Nitzav Be'adat El, na congregação, no ajuntamento de Deus. Então, aqui nós vamos ter uma das 3 palavras que vão ser traduzidas como Deus. Então, uma delas é El. E ela é a base sobre toda, das demais palavras, ela é a base. Ela é a base de toda a cultura semítica antiga. Os cananitas já conheciam El, Al, Ul, já tinham Il. Por exemplo, o árabe, ele não fala Ismael, ele fala Ismail. Então, para eles é Il, é só uma diferença vocálica, mas é a mesma coisa. Então, nos textos antigos, em Ugarit, em todas aquelas culturas semíticas, porque na terra de Canaã já tinha uma adoração a deuses. Né? Então, uma das palavras, essa aqui, ela é traduzida como Deus. Tá? A outra palavra é Elohim. Tá? Também é traduzida como Deus. E nós vamos ter uma terceira palavra que é Elohá. Aqui o H é som de mudo, Eloá. Tá? Aqui Elohim é bem um assopradinho bem fraco, Elohim. E esse aqui, Elohá. Tá? É o singular dessa palavra aqui. Tá? Então, as duas palavras saem dessa daqui, de El. Tá? Então, El dá origem a Elohá, singular, e Elohim, plural, masculino. Então, a palavra Elohim é a palavra que está no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, é a palavra Elohim. Bereshit bara Elohim. É uma palavra plural, masculina plural. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria no princípio criou deuses, porque aqui é plural, os céus e a terra. A gente só sabe que não é deuses, porque Bará está no singular. Então, no princípio criou Elohim. Então, não pode. No princípio criou deuses, não. Criaram deuses, teria que ser. Então, a palavra original não. O verbo é o verbo bará, criou. Então, nós sabemos que aqui é uma palavra, é uma dessas coisas de linguagem, que a palavra é plural, mas o termo está falando sobre o Criador. Mas o estranho é que no decorrer
das Escrituras, nós vamos ver essa palavra aqui muitas vezes, sendo referidas não só ao Deus Criador, mas em muitos outros textos, como esse texto que a gente leu aqui do Salmo 82. Porque ele vai dizer assim, então, Elohim Nitzav Be'edat El. Então, Elohim, ele preside na Assembleia de El. Então, olha que coisa louca. Tem uma Assembleia, tem uma coisa grande acontecendo aqui, né? Em que esse Elohim está presidindo na Assembleia de El. Então, toda essa Assembleia aqui tem um Elohim que está presidindo. Tá? Ele está no meio. A continuação vai dizer assim, Karav, no meio. Então, ele está sentado não na ponta de uma mesa. Ele está no meio de algo. Elohim Yeshfat. Elohim julga. No meio da Assembleia de Deus. No meio dos Elohim Yeshfat. Então, Elohim singular, no começo do versículo, o verbo diz, ele preside no meio dos Elohim. Olha que coisa louca, no mesmo texto nós temos duas palavras Elohim. Só que uma é singular e a outra é plural. No meio do conselho ele preside. Você veja, uma coisa que a gente não consegue perceber isso nas nossas traduções. Né? Ele até vai dizer dos deuses, vai colocar em letra minúscula, né? Mas a gente não tem essa noção de que é a mesma palavra. A única diferenciação é o verbo. Lembra que tem um texto em Salmo 110, quando ele diz assim, e disse o Senhor ao meu Senhor, levanta-te, né? Cara, disse o Senhor ao meu Senhor. Cara, é meio estranho, né? No original diz, e disse Yahweh ao Adoni, ao meu Senhor. Então disse Yahweh ao Adoni. Quem que é o Adoni? Yeshua, né? Disse quem? Yahweh. Yahweh falou com Yeshua para mim. Tu és um sacerdote para sempre. Hoje tu és meu filho, hoje te gerei. Então nós estamos falando sobre diferenças de palavras que difícil para o tradutor trazer essas coisas para a nossa língua. Então ele teve que traduzir de um jeito porque eles não deixaram Yahweh, Yud, He, Vav, He. Ele teve que escrever Senhor. Eles mudaram por Senhor. Né? Já teria facilitado se eles tivessem... Né? Só que se no primeiro versículo da Bíblia eles tivessem deixado Elohim, criou, e todos os outros Elohim, nós teríamos que conhecer mesmo o hebraico para saber quando que é o Elohim e quando não é. Porque muitas vezes essa palavra Elohim, ela vai ser traduzida por juízes, por poderosos, por senhores, porque são textos em que não está se referindo a o Deus Criador. Por quê? Porque no pensamento hebraico, todas essas três camadas aqui dessa pirâmide aqui, inclusive seres espirituais da maldade, tudo que está no mundo espiritual é chamado de Elohim. Seres desencarnados, tudo que existe no mundo espiritual é um Elohim. Para nós é Deus. Para eles era Elohim. Por isso ele preside no meio dos Elohim, de outros Elohim. Mas na nossa tradução teria que ser deuses. E isso começa a trazer uma ideia de que havia como se fosse um panteão. Entende que tipo era uma assembleia de muitos deuses. Nas nossas traduções. Para eles não. Para eles é Elohim.
são Elohim. Só que existem diferenças entre Elohim e Elohim. Porque isso daqui não é quem ele é, não é o nome próprio. Elohim não é o nome de Deus. Ele é uma função. Ele é como se fosse uma característica. É como se fosse dizer assim, cara, todos nós aqui somos da raça humana. Porque nós vivemos na Terra. O problema é que as nossas traduções dizem Deus. Essa função ali seria juiz ou juiz? Então, muitas vezes foi traduzido como juiz. Nesse caso aqui, né, eles deveriam julgar. Né? Eles deveriam julgar. Como foi lido no Salmo 82, né? Verso 6. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês são Elohim, eu vos chamei Elohim, né? Por isso que quando a gente vai falar assim, se a tradução vai falar assim, vós sois deuses, né? Ela é muito mais ofensiva. Ela é muito mais ofensiva, né? Vocês são Elohim, vocês foram chamados para um conselho, no qual quem preside o conselho? Yahweh. Quem é o Altíssimo. Então, quem é que está aqui? Quem é o Deus Criador, o Deus que em outros capítulos e outros versículos nós vamos ver assim que não há ninguém como entre os Elohim. Entendeu? Que para eles já compreendiam que tinha algo. Só que esses demais seres, o que aconteceu no Salmo 82? Eles se corromperam. Quando é que eles se corromperam? Alguém tem uma pista? Eles não cuidaram do aflito, do pobre. Eles tem mais? Quer falar mais? O segundo salmo, eles não cuidaram do aflito e do pobre. Como que isso se encaixa, né? Porque o restante do salmo é muito interessante, né? Ele vai dizer assim, olha que vamos ler de novo, vamos ler e falar sobre cada um desses versículos. Posso ler? Pode ler. Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos, abre julgamento. Tá. Até quando dareis sentenças injustas favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e órfão. Fazei justiça ao mísero e ao indigente. Libertai o fraco e o pobre. Livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Eu declarei, vós, ó juízes, sois como deuses, todos vós, sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos, morrereis, e, como qualquer outro governante, caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Isso. Então, eles não cuidaram. Lembra que nas Escrituras o Senhor é o defensor de todos, dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Então, esses caras cuidaram de quem? Dos poderosos. Eles julgaram erroneamente, eles se corromperam. E aí o Senhor vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó,
que eles não sabem, eles não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Porque esses caras estavam querendo um poder. Eles estavam querendo dominar. Isso lembra de algo, né? De uma rebelião que houve. Essa não foi a única rebelião. E nem fala da rebelião de Satã, né? Da serpente. Algumas rebeliões aconteceram nas Escrituras, né? Então nós vamos ter a primeira rebelião no Éden, em que um ser protetor do Éden, cara, está corrompido, cara. Nós vamos ter uma segunda rebelião em Gênesis 6:4, quando os Binei Elohim, né? Então eu queria que você guardasse esse nome, tá? Binei significa filhos. Binei Elohim. Então, isso foi traduzido nas nossas Bíblias como filhos de Deus, tá? Então, Binei Elohim. Aqui, nesse versículo aqui, eles são chamados de filhos do Altíssimo. Ele diz no versículo 6, eu declarei, vós sois Elohim. Quem que está falando aqui? Yahweh. Yahweh está dizendo, eu declarei, vós sois Elohim. Vós sois, vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte dessa assembleia. Todos vós sois Binei Elion, os filhos do Altíssimo. Esses dias um irmão perguntou para mim e falou assim, tá, Ali, mas né, quando estava lá falando com Jó, quando começa o livro de Jó, diz assim, quando os filhos de Deus chegaram diante do Senhor, também veio com eles Rassatã. Ele falou assim, como que os filhos de Deus, né? Não somos nós os filhos de Deus? Né? Cara, a gente só passa a existir milênios depois, muitos milênios depois, né? Quando lá atrás, no livro de Jó, já tinha Binei Elohim, já tinham filhos de Deus. Tem uma primeira criação de Deus que ela é celestial. E esses caras eram chamados Binei Elohim. Faziam parte do conselho divino, estavam em volta do Senhor, aonde o Senhor presidia, eles estavam, eram chamados filhos do Altíssimo, né? Contudo, por causa da corrupção deles, morrereis como qualquer homem. Por isso que uma tradução, por exemplo, que diz assim, não, eles são juízes. Não, eles são poderosos. Eles são senhores. E os filhos dos senhores, lá em Gênesis 6:4, algumas traduções falam assim, e os filhos dos senhores tomaram de todas as filhas dos homens. Cara, não, é Binei Elohim. Não estamos falando de homens. Estamos falando de seres celestiais. Então, aquilo lá visa remover o lado sobrenatural de que seres celestiais deixaram a sua morada para tomar uma outra natureza. Lembra o que Pedro vai falar? Judas também. Que eles deixaram a sua morada para praticar uma outra natureza. E eles são comparados a quem? Aos de Sodoma. O que aconteceu em Sodoma? Pecado sexual. Pecado sexual. Pessoas de naturezas que não era para estar junto, cara, estavam junto. Pecado, depravação sexual. Não era a única coisa, mas essa foi a que eles ficaram conhecidos. Eles queriam os homens daquela cidade queriam pegar os anjos, porque os anjos eram bonitão. Então, em Judas, você vai ver assim, o único lugar em Judas e em Pedro que você tem essa associação de que seres celestiais deixaram a sua forma natural de ser para procurar em outra forma e por isso foram presos em cadeias eternas. O único texto bíblico que a gente pode associar a isso é Gênesis 6:4. Que não são os demônios. Que não são demônios. Eles não... não, esses caras pecaram. Não, porque se eles estão presos em cadeias eternas, esses caras estão sem atuar. Pensa, eles estão numa condição assim, cara, eles estão inoperantes, cara. Num lugar de trevas violenta.
esses caras não são demônios. Então isso é muito importante, isso que você falou, porque quem são os demônios? Nós vamos ter que chegar nisso. Quem são esses caras? Porque alguns pensam, não, mas então isso aí são, né? Quem que são? São os anjos, são 1/3 dos anjos que Satanás convenceu a trair Deus, e todos eles traíram Deus juntos, né? Desejando isso. Essa é a história popular, certo? Não existe nenhum versículo em toda a Bíblia que fale isso. Nenhum versículo em toda a Bíblia. Nossa. Muito louco. Porque a gente acredita numa coisa que nunca aconteceu. O único versículo que chega perto disso está em Apocalipse, capítulo 12, quando diz que o dragão, quando ele está perseguindo a mulher que está para dar à luz, está falando do nascimento do Mashiach. Então isso é bem mais tarde. Não está lá no princípio. Não está antes da criação. Ou mesmo no Éden. Isso está 4.000 anos para frente. Jesus está nascendo, a mulher está fugindo para o deserto. E aí o dragão, cara, abre sua boca e manda água, cara, para tentar. E ele arrasta 1/3 das estrelas. Não fala nem demônios, nem anjo, nem nada. Só fala estrela. Estrelas estão associadas a seres celestiais, né? Mas é o único texto lá no final. O único texto. Nem nos livros apócrifos fala sobre nenhum livro. Não. Desses que a gente Não. mais ouve falar, né? Não, o que nós temos, por exemplo, nós temos muitas coisas no livro de Enoque. O livro de Enoque tem muitos livros apocalípticos, tem muita coisa. Mas, assim, esse texto específico não tem. Não tem. Como é que chegaram nessa conclusão de 1/3? Então, pegaram esse texto e disseram, isso foi a rebelião que Satanás fez. Só que ela está completamente fora de contexto e ela está falando do nascimento do Messias. Nada mais, até mais óbvio, né? Que quando o Messias vai nascer, cara, o dragão quer destruir a mulher e a criança. Esse é o momento mais importante da história, né? Só que isso é muito mais tarde, dentro da ideia de que demônios já existiam, porque, né? Como que isso, né? Daí corrobora com aquela situação do Jardim do Éden, né? O Senhor criar o Adão, né, e a Eva, né? Criar pessoas totalmente separadas, né? Um sacerdócio real mesmo, né? Uhum. Separados para poder dar sequência a um povo santificado, porque a terra estava virada já, né? Dá essa impressão que já tinha toda essa questão de demônios, de tudo, já era uma terra povoada. Uhum. E o pensamento na ideia do segundo templo não é esse, né? Na teologia do segundo templo, cara, nós vamos ter um modelo diferente de interpretação de quem são esses demônios. Mas vamos voltar aqui pra gente voltar a hierarquia, a essa hierarquia celestial primeiro. Porque a gente tem que lembrar o seguinte também, o Império das Trevas, ele é um espelho, né? Então ele imita tudo aquilo que tem no reino de Deus, né? Então aqui há uma hierarquia. Então nós já vimos aqui que eles vão morrer como qualquer príncipe no versículo 7, né? Caireis como qualquer príncipes, né? E o final é muito interessante, porque ele diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti, né? Então, isso é muito interessante, porque esse salmo também vai falar, ele vai terminar de uma forma profética. Porque se nós vamos voltar lá, vamos para Deuteronômio capítulo 32, versículo 8 e 9. Que é um dos textos, né? Que vai falar, é um dos 5 textos em todo o Antigo Testamento que vai usar a expressão Binei Elohim. Então nós já vimos lá em Gênesis 6:4. Tem 2 textos, cara, que estão em
em 3 textos que estão em Jó, né? Jó capítulo 1, Jó capítulo 2 e Jó capítulo 38. Né? Nós temos os Bnei Elohim, né? Que batiam palmas na criação. Né? E aqui esse texto de Deuteronômio capítulo 8, capítulo 32, versículo 8, que é um texto pós Torre de Babel. Então, para mim, essa foi a terceira rebelião que houve. Então, a primeira rebelião foi no Éden, a segunda rebelião foi em Gênesis 6:4, quando misturou as sementes, filhos, Bnei Elohim, filhos de Deus, pegaram das filhas dos homens de todas as que eles quiseram. Né? Aí o livro de Enoque ele vai dizer que qual que era o intuito deles? Eles ensinaram para elas, cara, a respeito das plantas, das ervas, das feitiçarias. Então, eles ensinaram como manipular a astrologia, ensinaram todas as coisas que nós temos hoje, nasceu lá. Foram seres celestiais que ensinaram. Por isso que acelerou tão rápido o processo de pecaminosidade no mundo. A ponto do Senhor terminar no versículo 5, dizendo assim, o meu espírito, o homem é carnal, o meu espírito não vai lutar para sempre contra ele. E aí o Senhor tem que dar um reset na terra. É apertar o botãozinho mesmo. Cara. Tipo, recomeçar. Né? Cara, tinha que ser algo muito violento. Foi tão violento a ponto dos animais terem trocado a sua forma natural. O animal não queria mais, o cachorro não queria mais a cadelinha, ele queria uma mulher. Porque já estava tudo virado. Isso já acontecia com tanta frequência. Estava tudo virado. Só havia maldade no seu coração e na sua mente o tempo todo, fala o texto. Era mal o seu coração o tempo todo. Acabou. Só Noé que se salva. Nem a sua família não se salva. Só Noé que é o homem justo. A família salva porque entra na arca. Mas Noé foi encontrado um tzadik tamim. Um justo que foi perfeito em sua geração. Então o Senhor dá um reset e começa uma nova humanidade através deste homem e da sua família. Você vê, destrói tudo a ponto de tão grande que foi essa pecaminosidade. Esses seres celestiais, esses anjos que pecaram, né, eles foram amarrados em cadeias eternas e acabou. No livro de Enoque fala que eles clamaram para que Enoque intercedesse por eles, cara, diante de Deus. Eles foram falar com Deus e o Senhor falou assim, não, esses caras não vai dar, deu ruim, acabou. Né? Cerca de 200 anjos fizeram isso. E aí começa a se desenvolver também essa ideia dos nomes, né? Então, Azael, né? Que vão aparecer em alguns pontos na Escritura também. A replicação de alguns nomes, né? Então, Deuteronômio 32, 8. Depois a Torre de Babel, né? Então, quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahweh foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Então, lembra que na época da Torre de Babel, qual que era o mandato para eles? Se espalhar pela terra e encher a terra. O que eles fizeram? Vamos construir essa torre. Eles se uniram. Eles não se espalharam. Essa foi a terceira rebelião. Né? Segundo um homem chamado Nimrod, cara, que fundou cidades. O Senhor tinha mandado espalhar, não era para fundar cidade, era para espalhar. Fundar cidade significava, vamos pegar bastante gente, vamos fazer comércio e vamos levantar a torre. E a torre tinha um cunho religioso. Nós vamos fazer o nosso próprio nome. Né? Então, o nível de idolatria foi assim violento, porque a palavra que eles usam ali, a palavra é Shem. Faremos o nosso próprio Shem. Sendo que Deus era o Deus que era o Deus. E lembra que com Enos, o nome do Senhor começou a ser
levantado, começou a ser clamado, né? Chamado. Esses caras disseram não, porque Noé abençoou, bendito seja o Deus de Shem. Esses caras disseram não, que eles eram de quem? De Ham, eles eram de cão. Disseram não, nós vamos ter o nosso próprio Shem. Se Shem é o abençoado, nós é que vamos ser. Nós vamos fazer o nosso próprio nome. Vamos levantar uma torre tão alta que tocará o céu. Olha a afronta. O tempo todo na fala tem uma afronta. Tem uma cidade, comércio, todo mundo quer, né? Cidade, comércio, né? E tem um cunho religioso e um propósito. A ponto do Senhor descer e dizer: desceremos, pois, e veremos se é assim. Porque já não haverá mais impossíveis para aquilo que eles intentam fazer. Eles se uniram em vez de se espalhar. E isso também provocou uma nova onda de pecaminosidade. Porque Nimrod era um caçador. Ele caçava todas as coisas. Dinheiro, poder, almas, tudo. Ele era um valente caçador diante do Senhor. Então, quando o Senhor espalha eles, esse momento aqui acontece. Quando o Altíssimo repartia as nações, então o que o Senhor disse? Agora nós vamos ter limites fixados para todos os povos. As regiões vão ser todas definidas. Então, quando o Altíssimo, Elion aqui é a palavra, né? Repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, quando que espalhou? Torre, né? Ele fixou fronteiras para os povos conforme o número dos Bnei Elohim. Quando que isso aconteceu? O Senhor disse assim, então, príncipes serão colocados em todos esses lugares, entre as nações. Então a Grécia vai ter um príncipe, vai ser o príncipe da Grécia. O príncipe da Pérsia. Isso te lembra alguma coisa? Né? O príncipe de Israel. Foram príncipes. Né? Daniel 10. Né? Gabriel vem trazer a mensagem, ele diz, o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E aí e chamou o príncipe da Grécia, veio lutar, até que veio um dos maiores príncipes entre nós, né? Miguel, e os venceu. Então estamos falando do quê? Principados. Então quando Paulo vai usar a palavra principado, já estamos falando sobre a hierarquia que tem lá. Porque cada uma desses lugares aqui, tem um confronto. Tem um lugar. Se você não tem uma autoridade de uma nação, não adianta lutar contra o príncipe dessa nação. Daniel consegue o favor porque ele se torna o príncipe de Deus naquele lugar. Ele é o José da Babilônia. Ele clama e o Senhor envia um mensageiro. Então aqui nós vamos falar sobre esse primeiro nível aqui, né? Primeiro nível, anjos, né? Que é a palavra hebraica malakim, tá? Malakim que significa mensageiro. Então, anjo significa mensageiro. A mesma palavra também é usada para mensageiros humanos. Então, quando Jacó, por exemplo, manda mensageiros para falar com seu irmão Esaú, ele envia mensageiros para dizer, olha, o Jacó, teu irmão, está vindo. Cara, são pessoas. E anjos frequentemente se confundem com homens nas Escrituras. Então, né, sabe aquela figura que a gente imagina dos anjos com asa, com os negócios? Cara, não existe. Eles não têm asas, né? Eles não têm asas. Em nenhuma passagem nas Escrituras, anjos têm asas. Nenhuma.
Lembra quando o Senhor chega com 2 anjos na tenda de Abraão? Ele vê 3 homens vindo. Né? Quando Ló vê, a palavra diz anjos. Né? Mas quando os homens dizem, falam, manda esses homens que chegaram na tua casa, se eles tivessem asas. Cara, eu falo assim, cara, que meu Deus, os caras têm asa, né? Não, mande esses homens que venham para fora para que abusemos deles. Né? Então, anjos, cara, são frequentemente, por isso Hebreus vai dizer que, cara, seja hospitaleiro. Porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Porque eles parecem com homens. Tá? Então, anjo é mensageiro. Por isso que o nome Malaquia, né? É Malachi, o meu anjo, o meu mensageiro. Talvez o nome dele nunca foi Malaquias. Palavras, visão que eu falo através do meu mensageiro. É a mesma coisa. Você não consegue distinguir no texto se o nome dele é Malaquias. Porque significa mesmo, todo nome hebraico tem um significado. Então a questão, quando a Bíblia fala, tem uma parte lá que fala sobre com 2 asas, cobrir os rostos, com 2 asas, isso são querubins. Isso. Então, aí, quando tem asas, são querubins ou serafins, que são figuras que não são, que estão aqui, ó. Elas hierarquicamente, nós não temos um funcionamento delas como nós temos aqui. Aqui nós temos na base anjos, que tem uma função de serem mensageiros. Temos um nível mais alto, são aqueles que sentam no conselho de Deus, em volta do conselho de Deus, que são os Bnei Elohim, são filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus. E em volta do trono de Deus, nós temos querubins, né? É difícil para mim, que já tô confundindo com o hebraico, porque querubim, lembra o que é o in aqui? O que é o in? Plural masculino. Plural masculino. Então, querubim está falando de singular ou plural? Plural. Serafim é plural ou singular? Plural também. Então nós temos serafins. Eles estão em volta do trono de Deus. Não necessariamente na Assembleia. A gente não tem um texto para dizer que ao mesmo tempo que estava tendo Assembleia, tem querubins e serafins. Mas a ideia é que um queruve, um queruve, 2 querubins, tá? 2 ou mais. Queruve significa protetor. Lembra que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o Senhor põe querubins para guardar a entrada do jardim. Eles protegem. Então, querubins são protetores. Eles estão sempre protegendo. E eles têm... Qual é o jeito que eles têm? Eles parecem uma mistura de vários animais. Muda. Às vezes a cara é de boi, com asa de águia, com rabo de leão, com pata de não sei o quê. Todos eles têm essa cara, desde a antiguidade. Uma quimera. Essa é a ideia. De que eles são uma mistura da criação animal que Deus fez. E eles devem ser muito assustadores. Muito, tipo... Cara, se você tentar entrar aqui, você não vai entrar. Porque o boi é um touro, cara, é um touro. O leão, a ideia é de que eles são muito fortes, de que eles são muito violentos, porque eles são aquilo que está em volta do trono de Deus. E ao mesmo tempo, eles estão ali o tempo todo adorando e louvando em volta do trono. Né?
Então eles são como protetores em volta do trono. Talvez a função, se nós pudéssemos falar, a função é essa daqui, protetor. E serafins significa ardentes. Ardente. Então, por isso que fala. Os dois termos, eles são meio que intercambiáveis. Quando Israel estava sobre o domínio egípcio, eles eram serafins. Quando eles estão sobre o domínio babilônico, eles são querubins. Porque cada um dos profetas escreveu debaixo e para um tempo da nação. Isaías escreve 750 anos antes de Cristo. Né? Jeremias vai escrever 250 anos depois. 250 anos depois. Você lembra o que aconteceu no Brasil 250 anos atrás? Eu não lembro, assim de cabeça. É bastante tempo, né? Então, esses serafins, lembra quando fala que as serpentes abrasadoras começaram a picar o povo no deserto? A palavra é nahash, é serpente, a mesma para pro Éden, nahash, né? Nahash seraf, seraf nahash, uma serpente abrasadora, ardente. Então, isso significa que o quê? Que no Éden, quem é que estava lá? Ela era o quê? Por isso que Ezequiel 28 vai dizer, tu eras um querubim da guarda. Ela era uma serpente. Lembra aquela serpente que tem no Egito, que tem assim umas asinhas assim, ó? Tipo... um negócio meio assim? Cara, era tipo isso. Tinha asas, uma serpente que tem asas, né? Ela era como um desses animais que guardam e que estão em volta do trono. Você era como um querubim da guarda, né? Mas por causa da multiplicação do teu comércio, aí a única coisa que nós temos relativa a quando que será que caiu gente junto com ele, né? Quer dizer assim, pela multiplicação do teu comércio, quer dizer, você, cara, quando eu tomar o poder lá, cara, você tá comigo, né? Nós estamos juntos. Então ele multiplicou um comércio no céu. Ele disse, cara, que no norte farei o meu trono acima das estrelas de Deus, no lugar da Assembleia. Começa a conectar as coisas, né? Que tem aí, no lugar da Assembleia, qual que é? Ele queria se sentar acima das estrelas de Deus. Então, nós temos aqui um símbolo bem forte da questão da rebelião. E sabemos também que o trono de Deus fica no norte. O que isso significa, não sei. Mas fica no norte. Porque sempre do norte, e muito interessante que a palavra norte é a palavra Tsefon. Tsefon é tanto norte, como né, apontando para o norte, quanto algo que é escuro. Tá? Então, o norte, na cabeça do povo antigo, era algo que era escuro. Por quê? Quanto mais você vai indo para o norte, mais frio. E lembra que tem um lugar onde fica 6 meses escuro? O símbolo de, tipo, você vai para a Noruega, né? 8 meses de inverno, né? Então a ideia de que o norte é algo escuro. Para eles o sul era algo, cara, o deserto do Negev, só deserto, só sol, só África, né? Então, aqui nós já temos mais ou menos um panorama daquilo que acontece. Dúvidas? Até aqui. Perguntas? Falou que serafins e querubins, falou que um ano eles estavam no deserto, outros quando eles estavam na Babilônia. Não, no Egito ou Babilônia. Cada um escreve de acordo com
com uma percepção. Até a fala deles, o hebraico deles, tem a ver com aquela percepção. Então, Isaías, nesse tempo, eles estão debaixo de uma influência assíria, quase a Síria dominando, mas mais egípcia. E no Egito, eles têm essa figura. É a figura de como uma serpente. E na Babilônia, você vai ver a quantidade de coisas que eles tinham, daquele leão com asas, com o rosto até do próprio... como um guardador do templo. Então eles escrevem essas coisas como de acordo com a percepção que o povo entendia. É aquilo como eles entendiam, como eles viam. Eu não entendi muito bem quais são os que fazem parte do conselho divino ali. Então, esses caras são chamados de Bnei Elohim. São os filhos de Deus. Eram os filhos de Deus. Até que eles, Salmo 82, se corromperam, né? E não cuidaram das viúvas, dos órfãos. Eles se corromperam e, e príncipes que eram, o Senhor chamou eles de Elohim, mas vocês vão morrer como homens. Então, o que aconteceu? O Senhor tinha distribuído as nações, mas eles se corromperam. Eles não cuidaram. Tanto que quando Gabriel vai lutar contra eles lá, o príncipe da Pérsia tá batendo de frente com ele. Porque ele já é... Ele agora faz parte... Ele é do mal. Entende? Ele não tá... E Miguel vem para lutar. Miguel é o príncipe de qual nação? Israel. De Israel. Então, Miguel significa quem é como Deus. Quem é como El. Quem? Micael, o nome dele. Mica é como El. Quem é como El? Né? Quem é como El? Né? Gabriel é Deus, é minha força. Né? Minha força é Deus. Né? Então, todos eles têm esses nomes assim violentíssimos de adoração, de representação de quem Deus é. Né? Assim, pastores falando assim, né, quando está falando do príncipe da Pérsia, ele está falando que é o próprio demônio, né? Ali, então. Não, ele é um príncipe. Nada a ver. Nada a ver com. Né, a gente já ouviu algumas pregações, né? Eu posso falar, já ouvi algumas, né, de pastores falando sobre isso. Quando o príncipe da Pérsia é o próprio Satanás, é o demônio, né? Alguns, né, falavam, então a gente. Não é o próprio demônio. Tanto é justamente isso que esse ensino a gente precisa para trazer clareza para nós. Porque é uma coisa que está nas escrituras ali. Então quando Paulo vai dizer assim que tem principados, o que é principado? É o topo, é o que está sobre uma nação. Já entendemos aqui que esses príncipes estavam sobre nações. O príncipe da Pérsia é o príncipe que está sobre a nação da Pérsia, do Irã. Né? Então, principados, potestades ou poderes. Então já estamos adiantando aqui a mesma hierarquia demoníaca, né? Agora, dominadores, né? E forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós temos aí regiões celestiais, forças da maldade. Estão aí nas regiões celestiais. Estão fazendo maldade à torta e direito. Mas esses são peixe pequeno. Então, são talvez menor que os anjos. Né? Então, aqui nós vamos ter, de acordo com o conselho divino, né, esses caras que pecaram lá atrás provavelmente eram do conselho divino, né, os Bnei Elohim, né? E depois outros do conselho que pertenciam ao conselho divino também pecaram quando depois foram distribuídas as nações, porque não cuidaram. O que era não cuidar? Mas porque eles não cuidaram dos órfãos e das viúvas, velho? Eles foram condenados? O que era isso? Eles estavam... Quando você tira
Quando você só valoriza aqueles que são poderosos, porque eles vão te dar mais poder ainda. Porque eles vão corresponder ao poder. Que você vai dizer assim, cara, você é... Quem que eles querem? Eles querem um Nimrod. Não querem o Zezinho. Eles querem o Nimrod. Eles querem aquele que vai construir uma torre. E isso à custa de quem? Quem que trabalhava para a torre, cara? Eram os pobres. Eram as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas que queriam ser valorizadas, as pessoas que queriam que a vida tivesse um significado para elas. Esses são os manipulados da história. São esses que sofrem injustiça para que os poderosos vivam, para que os poderosos reinem. E esses, porque eles têm que ter uma ligação, eles têm que ter alguém que os obedeça nessa terra também. Então, esse era o funcionamento. Né? Então, igual lá no Hamas, lá, que eles trabalham, o pobre trabalha e eles enriquecem, tem dinheiro de barras de ouro, mas o pobre trabalha, não sei, serve a eles. E não tem nem. Eles roubam até a comida que vai pra eles. Você acha que os caras do Hamas lá, os principais, alguém acha que tem que estar. Só eles mesmo. Só quem defende eles, né? Porque eles querem o quê? Eles querem mais material bélico. Eles precisam da comida, eles precisam da água, eles precisam do combustível. Você acha que eles vão deixar na mão do povo? Não estão nem aí pro povo. Eles lançavam os mísseis de dentro dos hospitais, das escolas. É. E alguns ainda caíam, nem iam atravessar para Israel, caíam no próprio território. Então, isso é um exemplo bem claro assim, de como funciona isso. Sempre foi massa de manobra, né? Sempre foi massa de manobra. Sempre. Né? Então. Sabia que a Pérsia tinha que o Irã tinha um príncipe? Então, todas as nações tinham príncipes. Então, aqui Salmo 30. Deuteronômio 32 vai dizer: quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos. Então todos os povos tiveram suas fronteiras definidas por Deus. Mas os príncipes eram os anjos. Os príncipes são os Binei, porque ele vai dizer aqui, conforme o número dos filhos de Deus. A palavra filhos de Deus, Binei Elohim, os que pertenciam ao conselho. Então, segundo os Binei Elohim, lembra que nós vimos em Salmo 82, os Binei Elohim, os filhos do Altíssimo são aqueles que pertencem ao conselho. Esses caras é que, pelo menos 2 vezes, traíram a Deus. Lá em Gênesis 6:4 e depois da Torre de Babel. Então, esse lugar ele ficou como que? Conselho divino ficou. Toda vez que o Senhor colocava alguém, ou que tinha, nós não sabemos qual o número, né? Devia ser bastante, porque pelo menos 70 nações tinha naquela época, né? Se corromperam, porque as nações todas viraram idólatras. Os caras permitiram que a adoração viesse para eles. Só muda a época. Vamos lá para Salmo 89, para nós tentarmos fechar esse entendimento com respeito a Salmo 89, do versículo 5 em diante vamos ler até o 9. Vou ler aqui. Estabeleci tua descendência para sempre. De geração em geração construí um trono para ti. Está falando para Davi, tá? O Senhor falando para Davi. O céu celebra a tua maravilha, Yahweh, por tua verdade na assembleia dos santos. E quem sobre as nuvens é como Yahweh, veja, ele está falando sobre nuvens, tá? Sobre um lugar alto. Quem na tua assembleia.
Dentre os filhos dos deuses, quem é como Yahweh? Deus é terrível no conselho dos santos, grande e terrível com todos os que o cercam. Yahweh, Deus dos exércitos, quem é como tu? Aqui, ó, né? Quase o nome de Micael, né? Quem é como tu? Né? És poderoso, Yahweh, e tua verdade te envolve. Então aqui nós vamos ter algo bem interessante com relação à questão das palavras, né? Porque ele diz assim no versículo 5: os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Bekahal Kedoshim. Lembra que nós falamos de Kehilá, Kahal, Assembleia, na Assembleia Kedoshim, de Kadosh, dos Santos. Kedoshim. Kadosh, Santo, Kedoshim, Santos. Então, na Assembleia dos teus santos, então, um termo junto com os Binei Elohim, os filhos de Deus, eles também são chamados de Kedoshim, tá? Kedoshim, os santos, tá? Pois quem no firmamento, né, a palavra aí é Bashahak, nas nuvens, quem nas nuvens se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus, os Binei Elohim, é semelhante ao Senhor? Quer dizer, já está colocando aqui uma hierarquia que, tipo assim, esses caras aqui não tem ninguém entre eles que seja igual a Yahweh. Então, não há dúvida de que Deus, apesar de ele ser um Elohim, porque todos esses seres aqui espirituais são Elohim, tem que ser um termo genérico, tipo, nós da humanidade estamos aqui, né? Só que um é pedreiro, o outro, né? O próprio Jesus fala, né? Em João 10:34, né? Quando ele enfatiza sobre isso, né? Ele usa Salmo 82. Isso na lei, né, de vocês, né? Vocês são como Elohim, né? Como Elohim. Como Elohim. Você viu? É exatamente isso que é muito interessante, isso é muito louco, isso é muito legal, isso que você está falando. Porque Jesus usou esse texto de Salmo 82 para dizer, não está escrito, vós sois Elohim? Né? O que ele estava dizendo? Vocês são seres espirituais, vocês são governantes aqui nessa nação. Vocês são as pessoas do Sinédrio, vocês são aqueles que estão na Assembleia de Deus na Terra. Porque há uma, né? Então, por isso que no texto é tanta coisa, cara, que, assim, o texto de Ezequiel 28, quando ele não começa falando de um querubim que caiu, ele começa falando do rei de Tiro. E de repente o profeta, ele muda uma chavinha no meio do texto. Ele está falando porque o rei de Tiro, porque assim, você não sei o que lá, assim, sim. Tu és o querubim da guarda que andava sobre as pedras afogueadas. Tipo, ele passa a falar do rei de Tiro aqui para falar para aquele que está dominando ele. Aqui em cima. Tu eras como o querubim da guarda. Ele reconhece na autoridade de nações quem que estava dominando naquele momento. Ele muda a chave, porque o profético tinha... O cara estava falando um negócio, às vezes, daqui a pouco ele começava a falar de um negócio lá no final dos tempos. E isso que é o louco, que muitos não conseguem interpretar esse texto, cara, por causa disso. Não, só está falando para o homem, porque ele está falando do rei de Tiro. Ele fez porque havia sempre uma... Cara, se Miguel é o príncipe de Israel, ele é o que defende Israel. E se o rei aqui era colocado, estava vivendo no Senhor, né? O rei, ele é uma representação na terra de Deus. Tem uma hierarquia, mas o Miguel tá lá para defender, para fazer os negócios. Mas o rei, o Davi, cara, diz assim, cara, quero construir um templo para Deus. Ou Salomão diz assim, Senhor, porque... Cara,
show de bola, vamos fazer isso daqui. Você está falando isso? Fera, eu vou te dar tudo isso daqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque isso está alinhado com aquilo que eu estou pensando. No momento que Salomão adora outros deuses, ele perde o reino. Por isso que o pior pecado que existe é a idolatria. Davi pecou de várias formas, matou e adulterou. Se arrependeu com muitas lágrimas, com muita angústia. Mas ele não perdeu nada do reino. Sofreu com seus filhos, o seu filho Absalão o traiu, tomou o reino dele. Mas o reino não se perdeu. Salomão, o reino foi dividido. Cortou o reino em dois, cara. Porque ele não foi fiel ao Senhor. Davi foi fiel ao Senhor até o fim. Ele pecou, mas ele continuou fiel. Salomão, cara, foi infiel a Deus. Então, a idolatria é o pior pecado. Sem dúvida nenhuma. É isso que diz. O final de tudo vai se resumir a qual Deus você adorou. Não, mas eu fui ateu minha vida inteira. Pois é. Isso também é um Deus. Né? Então, o Senhor, a quem é semelhante a Ele? A resposta é retórica, né? Ninguém é semelhante a Deus. Então, aqui ele vai terminar dizendo assim, versículo 7. Um Deus sobremodo tremendo na assembleia. E aqui a palavra é outra. A tradução é assembleia, mas a palavra é sod, que significa intimidade, segredo. Um Deus tremendo no seu segredo. Então, aqueles que pertencem ao conselho divino, eles entram na intimidade e no segredo do Senhor. Na Assembleia dos Santos, Besod Kedoshim, no segredo dos santos. Outro termo já, no segredo dos santos. Os santos são aqueles que sabem os segredos de Deus. E temível mais do que todos os que estão ao seu redor. Então, qual é a conclusão, né, desse lugar aqui, dessa hierarquia? Esse povo aqui pecou, né? Então esse lugar aqui, vamos imaginar que ele tinha várias figuras aqui, né? Em volta, né? No conselho de Deus. Né? Você pode ver isso daí em 1 Reis, capítulo 22. Né? Tem um texto muito show de bola, cara, com relação a isso. Acho que não dá pra gente terminar sem falar sobre esse texto, porque ele nos fala de algo no mundo espiritual que nos faz entender. Não é fácil de ver é bastante termo, cara, tudo em hebraico. Não é fácil de ver. Mas uma vez que você viu, você vai ver que você não vai conseguir desver. Você vai ler as escrituras de um outro jeito, cara. Você já vai perceber e vai falar assim, cara, não. Porque antes você dizia assim, Deus, não há ninguém como Deus entre os outros deuses, porque os outros são falsos deuses, eles não existem. Claro que existem, velho, sempre existiram. Você já não acha mais esse texto estranho. Só que agora você sabe a posição em que eles estão. E o que significa ser esse Deus com letra minúscula? Que todos eles eram Elohim, inclusive o Pai. Só que o Pai, o Yahweh, é o Elohim. Ele é o criador de todo o resto. Ele que preside o conselho. E é ele que diz, cara, vocês pecaram. E por causa disso vocês vão morrer, igual os homens morreram. Vocês não gostavam dos homens, vocês ficaram injuriados com eles, pegaram as mulheres para tentar corromper. Cara, mas é ele que julga. Ele diz, presos em correntes para sempre. Deu ruim. Deu ruim. Todos os que tentaram. Eles não tinham ideia, eles testaram o Senhor. Né? Mas deu ruim. Né? Então,
esse texto aqui, né, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 em diante, e o contexto vamos ler do versículo 5 que vai ficar bem explicadinho. Mas Josafá disse ao rei de Israel. Então Josafá aqui é o rei de Judá. O reino já está dividido, tá? Mas o rei de Judá foi até Israel conversar com seu amigo, o rei de Israel, né? E disse: rogo que antes consulte a palavra de Yahweh. Eles queriam saber se eles iam para a guerra ou não. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e perguntou-lhes: devo ir atacar Ramote de Gileade ou devo deixar de fazê-lo? Responderam: sobe, e Yahweh a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Yahweh pelo qual possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahweh, mas eu o odeio, pois jamais profetiza o bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá respondeu: que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: chama depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, revestido com suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaã, fez para si chifres de ferro e disse: assim fala Yahweh, com isto ferirás os arameus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: sobe a Ramate de Gileade, serás bem-sucedido, e Yahweh vai entregá-la nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: pela vida de Yahweh, o que Yahweh me disser é isso que anunciarei. Chegando à presença do rei, este lhe perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Gileade para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: sobe, serás bem-sucedido. Yahweh vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure a que me diga somente a verdade em nome de Yahweh? Então ele disse: eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Yahweh me disse: eles não têm mais senhor, que cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não profetiza para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: escuta a palavra de Yahweh. Eu vi Yahweh assentado sobre seu trono. Todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Yahweh perguntou: quem enganará Acabe, para que ele suba contra Ramote de Gileade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahweh. Sou eu que o enganarei, disse ele. Yahweh lhe perguntou: e de que modo? Respondeu: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Yahweh disse: tu o enganarás. Serás bem-sucedido. Vai e faz assim. Eis, pois, que Yahweh infundiu um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, mas Yahweh pronunciou contra ti a desgraça. Então Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias, esbofeteou-o e disse: por qual caminho o espírito de Yahweh saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: vê-lo-ás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro para te esconderes. O rei de Israel ordenou: prende Miqueias e conduze-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei.
tu lhe dirás, assim fala o rei, lançai esse homem na prisão e alimentai-o com pão e água, escasso até que eu volte são e salvo. Miqueias disse, se voltares são e salvo, é porque Yahweh não falou pela minha boca. E ele disse, escutai, povos todos. Miqueias aqui não era fraco, né? O que esse cara viu? Ele viu o Senhor na Assembleia, cara. Olha o que o Senhor fez, cara. O Senhor perguntou, quem sairá do nosso meio? Quem sairá? Ele disse assim, ó, quem enganará Acabe para que ele suba contra Ramote de Gileade? Eu quero que ele vá, deixa, o coração dele quer ir. Mas eu quero que, quem que vai enganar ele? Quem que vai, de uma vez? Então, o Miqueias já tinha visto o que os profetas estavam fazendo, ele já sabia, porque ele viu o mundo espiritual. Ele viu o Senhor na Assembleia perguntando, cara, o Senhor precisa de conselho? Sim ou não? Não. Por que ele faz isso? Você já percebeu como desde o princípio o Senhor está procurando parceiros? Que Ele cria o homem, põe no jardim e diz, domine agora. Dê nome aos animais. Que o tempo todo Ele está procurando um povo sacerdotal. Que Ele está procurando um povo para compartilhar. Para compartilhar a sua vida. Que Ele não decide tudo. Que ele tem um reino hierárquico, mas que ele está deixando, cara, que ele quer que você assuma a sua posição. E sabe quando você assume sua posição? João disse uma coisa interessante, ele disse, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 14, se eu não me engano, ele diz assim, e a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Binei Elohim. Aonde hoje, quem que são os santos que pertencem à Assembleia de Deus? Não da igreja da Assembleia. Da verdadeira igreja. Quem são? Os filhos. A palavra igreja ela tem a ver os chamados para fora. Os que eram chamados, cara, para decidir as portas da cidade, o futuro da cidade. Era nas portas que o governo da cidade acontecia. Igreja são aqueles que viram, que testemunharam a mesma coisa, que estão naquela cidade e que governam aquela cidade juntamente. Eis que sobre esta pedra edificarei o meu governo, a minha igreja, a minha Querrilá. Pedro vai dizer assim, vós sois pedras vivas do santuário espiritual para Deus. São como pedras, mas se você pensar num santuário, é um santuário para Deus. É um lugar onde o Senhor pode governar o que é a cidade de Jerusalém celestial, que vai descer. Cara, é uma cidade que está descendo pedra a pedra. Ela está descendo. Quem são essas pedras que formam um santuário para Deus? Que Pedro vai dizer assim, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva para Deus, separado para boas obras, vai dizer Tito. Quem são esses hoje que preenchem este lugar? Paulo vai dizer assim, vós estáis assentados nas regiões celestiais com? Aonde que está? A destra de Deus aqui. Louco, velho. Aonde que nós estamos sentados? Na Assembleia. Se Cristo está à direita de Deus, nós estamos aonde, cara? No conselho.
Cara, nós somos filhos de Deus juntamente com Ele. Vai dizer assim, quem são os filhos de Deus? Paulo vai dizer assim. Quem são os Binei Elohim? Senão aqueles que andam pelo Espírito? Romanos capítulo 8. A palavra aqui, ó, o original, o cara que se perdeu para nós virou filho de Deus. Quem são os Binei Elohim? Quem são os Binei Elohim, Beth? Quem são? Os que entram no conselho do Altíssimo. Os que vivem nas regiões celestiais com Cristo. Os que andam pelo Espírito. Nós temos o Espírito de Deus, esse Deus, aqui dentro, Aham. Aham. que eles não tinham. Por isso que Paulo vai dizer, cara, se viveis pelo Espírito, andeis também no Espírito. Porque em Romanos ele já disse, cara, quem são os filhos de Deus, senão aqueles que andam no Espírito, que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o ser guiado faz de você, veja, isso aqui não é automático. Não é quando você nasceu de novo que você já se tornou um Binei Elohim. João diz, deu-lhes o poder de se tornarem Binei Elohim. Abriu a porta. Todos esses são chamados. Quem chega nesse lugar de governo? Porque um bebezinho governa? Bebezinho governa ou não governa? Não. O cara batia nas casas lá assim, e a mulher, leve meu filhinho aqui, já que meu marido não tá, para ele decidir se o esgoto vai para direita ou para esquerda. Bebê governa? Não governa, cara. Estais assentados nas regiões celestiais com Cristo? É um lugar que você já tem entrado, eu acredito. Só não tem ficado. Porque isso depende de ser guiado pelo Espírito de Deus. Fala de maturidade. Ocupar esse lugar. E aí, essas coisas vão explicar outras coisas, textos que a gente não compreendia. Lembra que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, não há anciãos entre vós que possam decidir essa causa? Vocês levam os vossos irmãos nos tribunais? Não são eles que jogam vocês aos leões? Não há alguém que possa decidir? Vocês não sabem que vocês julgarão até os anjos? Quais anjos que ele estava falando, cara? Os anjos que pecaram, cara. Aqueles que governam vão julgar os anjos. Mulher, use o véu. Não por causa por causa dos anjos. O que ele está falando? Se você não tem ninguém sobre a sua vida, cara, se você é uma mulher largada por aí, cuidado. Tem uns anjos que gostam de pegar as mulheres. De Gênesis 6:4. Pegaram as mulheres. Alexandre, mas não pode isso daí, porque Jesus falou que os anjos não têm sexo. Falou isso mesmo? Sério? Aonde que ele falou isso? Ele disse, são como os anjos do céu, os anjos do meu Pai, que não se casam e nem se dão a casamento. Eles não buscam mais, esses anjos não buscam mais, os anjos do Pai, eles não buscam casamento. Mas os anjos maus, esses continuam buscando. Eles foram corrompidos, eles são mensageiros. A natureza deles é serem mensageiros. Eles são mensageiros, só que eles mudaram de lado. Eles continuam procurando. Tem um monte de mulher, cara, sendo violentada, cara, por espíritos, cara, em culto satânico. E homens também. Tem súcubos, tem íncubos, tem um mundo espiritual violentíssimo. Violentíssimo. Não acredita nisso. Hã? E tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita Acho nisso. que os demônios não têm nomes, né? Tem gente que fala assim, mas gente, vamos pensar um pouquinho, se todos os anjos, né? Se Deus deu nome para tudo, por que o demônio também não vai dar nome lá pros... Né? O Satanás não vai dar nome pros demônios dele lá também. Ele também é organizado nessas coisas, né? Total. Sim.
Tudo tem nome. Não, todos têm nome, cara. E então, essa passagem até que você está falando, né, ali de Coríntios, né, das mulheres usarem véu, a gente, se a gente for ver, é tão interessante, porque aquilo vira uma lei na cidade. Mas por quê? Porque é uma lei que foi criada por Deus. É uma lei, ela não é só, ela foi uma lei criada para a terra, mas também para o mundo espiritual, né? Justamente por causa disso. As mulheres usavam um véu, né? Principalmente porque a gente vê ali, era um lugar que tinha muita prostituição também, né? Isso, né? isso. Então as mulheres raspavam suas cabeças, né? Isso. Porque elas usavam perucas, Isso. né? Então assim, quando sabiam que usavam peruca, o que sabiam? Era uma prostituta. Aham. E aí quando, é tão legal, porque quando Paulo chega na cidade, essas mulheres começam a se converter. Né? E aí, como é que a gente vai fazer agora? Vai continuar careca? Os demônios, né? Vai. Ou esses homens, né, não terem relações com a gente. Vamos usar o véu, né? Olha o entendimento que Deus dá pra ele. Sejam separadas. E o interessante é que cara, a palavra kadosh, lembra que no hebraico é só vogais, só consoantes. Kadosh. Cara, é o santo. Significa separado. Sabe qual é a palavra para prostituta? Kedesh. As mesmas consoantes, cara, as mesmas. Por quê? Elas eram separadas, cara, para algo especial. Entendeu? A um culto ao demônio, isso. Porque a maior parte da prostituição que acontecia nos tempos antigos era prostituição cultual. Por isso você vai ver quão abominável era no tempo dos reis, que continuavam se prostituindo embaixo das árvores frondosas, porque eram os cultos da fertilidade de Baal e Astarote. Lembre-se, cara, a idolatria, quando se entende isso daqui, vai entender tudo que significava. Por que um rei era mais louvado do que o outro quando ele arrancava tudo? E o outro disse, fez bem, como fez o seu pai, mas os altos dos montes não foram tirados. Ainda se oferecia incenso nos altos dos montes. Quer dizer, ainda rolava umas macumbinhas. Entendeu? O que era perfeito era aquele que tirava tudo. Não tem nada mais na vida daquela pessoa. Porque o mundo espiritual estava limpo. Não tinha conexão na terra para que demônios do mundo espiritual ficassem agindo. Sempre há uma conexão. Sempre. Né? Então, mais alguma dúvida? Pergunta? Eu acho que perdi uma parte. Os querubins e serafins tinham essa aparência ali? A serpente com asinha? Então, a maneira de representação dos querubins era essa. Né? No templo, no santuário, no tabernáculo. Por exemplo, você tinha os querubins bordados já na porta do tabernáculo. Aí tinha um altar de sacrifício, a bacia de lavagem. Cara, e aí tinha o santuário em si, o santo lugar e o santo dos santos. Na porta do santo lugar, novamente querubins bordados. E no véu, um pouco antes da arca, o véu do templo mesmo, aquele que depois foi rasgado, também querubins. E em cima da arca, os querubins tocavam suas asas. Um de cada lado da arca. Né? O que eles estavam protegendo? O lugar onde Deus se assenta. É um símbolo do trono de Deus na terra. Tudo bordado com romãs, com plantas, com símbolos de árvores, né? E plantas, cara. Qual que era essa ideia? Querubins e plantas. O que isso lembra? Lá atrás. O Éden. A ideia do Éden na terra. Esse é o desejo final do nosso Pai. Retornar com o Éden. O símbolo de um lugar de prazer, de deleite em Deus. O lugar do relacionamento. Então sempre vai ter essa ideia de uma montanha. Em cima da montanha é onde acontece. Sempre. Um jardim em cima de uma montanha. Sempre. Sempre essa ideia. De um lugar alto.
E Samuel morava em Ramá. Ramá significa lugar alto, né? Sempre tem uma montanha, o Monte Sinai, o Monte Sião. E Jesus é transfigurado num monte alto. No Monte Hermon, o primeiro, o monte, é que a história vai se estendendo. No Monte Hermon foi que a primeira rebelião de Gênesis 6:4, a rebelião de Gênesis 6:4 aconteceu lá, no Monte Hermon, né? Aonde eles, no topo desse monte, né, eles profanaram a palavra Arnon, né? Então, a ideia de profanação. Os 200 se fecharam e disseram, porque um deles, o Samiasa, o líder deles, disse, eu sozinho não vou fazer isso daqui. Se todo mundo fechar junto aqui, cara, nós vamos. E os 20 se amarraram com juramentos e conjuros para pecarem contra e tomarem as mulheres. Eles sabiam que isso ia ser uma profanação. E eles fizeram isso. Olha que interessante. Na base do Monte Hermon, fica a base do monte, lá no alto, em Cesareia de Filipe, fica um santuário. A cidade se chama Bânias hoje. Bânias. Ela era uma corruptela do nome Paneia, do deus Pan, o deus tudo, o deus que está em tudo. Era um santuário romano. Até hoje tem os nichos na parede. E na caverna do lado, ao pé do monte, cara, tem um buraco. Nesse buraco era conhecido, cara, como a porta do Sheol. Jesus vai com seus discípulos até a porta, até esse lugar, e diz assim, e diz: quem dizes homens que eu sou? Ele não está querendo saber isso, né? Ele só quer fazer os discípulos falar. E os discípulos, boca aberta, né? Um diz que é Jeremias, tudo fofoqueirinho, né? O outro diz que você é um dos profetas, ou que é um João Batista. E daí ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. Pedro, o atiradão, mas que dava umas boas, assim. Acertávamos de vez em quando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bnei Elohim Hai. Bnei Elohim Elohe Hai. Tu és o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas eu vos digo, sobre essa pedra fundarei a minha igreja, e as portas do Sheol, ele estava lá, as portas do Sheol, onde todos conhecem que esse lugar aqui é a porta do inferno, as portas do Sheol, aonde em cima desse monte aqui, cara, eu vi isso acontecer. Nesse alto desse monte, cara, a rebelião, aonde eles se juntaram. Esse é o lugar mais endemoniado da face da terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nesse lugar ele fala tudo isso, cara, nesse lugar. Não tem nada, não tem ponta solta nessa história. A gente acha, legal. Não, o lugar geográfico tinha tudo a ver. Nesse lugar, esses demônios, esses anjos, traíram o Senhor, todos eles juntos. Aí vem uma restauração profética. Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce pela barba, pela gola das vestes de Arão. É como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon é o que dá origem ao rio Jordão, que desce por toda a terra de Israel. Ele está dizendo que a unidade dos irmãos é como esse orvalho, é como um rio que rega uma terra deserta. O que o rio faz com a terra deserta? Gera vegetação, árvore. O que a árvore lembra? Éden. Ele diz, ali o Senhor ordena
a bênção e a vida para sempre. A restauração. O salmista reverteu profeticamente o irmão demoníaco. Isso faz você pensar na Bíblia de um jeito diferente. Percebe? Esse salmo que parece um salmo bobinho, né? Os irmãos em união. Cara, ele está revertendo algo que aconteceu. É um salmo totalmente profético. Não tem coisa fora. A gente que não tem a informação para linkar essas coisas. Mas Jesus não estava dando passos em falso. Não estava fazendo qualquer coisa. Ele estava restaurando todas as coisas. Todas elas. Enquanto ele caminhava, enquanto ele ensinava, enquanto ele falava, cada fala é a gente que não entende porque a gente pensa com a mente de um crente do século XXI. Mas quando nós entendermos isso, cada uma dessas coisas elas vão linkando para que a nossa batalha, para que a nossa vida represente cada vez mais aquilo que o Pai está fazendo. Amém? Glória a Deus.